Agora o presidente Jair Bolsonaro, o Jair Favalli, Bolsonaro, a gente está acompanhando então o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro chegando então ao Palácio de Buckingham para este encontro com o rei Charles III. Bolsonaro mais cedo já cumpriu uma série de outros ritos, por volta de 10h30 da manhã visitou o caixão da rainha Elizabeth II, depois por volta do meio-dia ele também fez aquela assinatura do livro de condolências que o Marcelo Favalli acabou de explicar para a gente aí o funcionamento e agora nestes ônibus que foram organizados para trazer as várias autoridades mundiais que participam deste primeiro encontro com o rei Charles III desde que ele assumiu esse posto, está o presidente Jair Bolsonaro, que traz também a primeira-dama Michele Bolsonaro para cumprir esse rito, esse protocolo previsto para este último dia de velório da rainha Elizabeth II, porque amanhã, a partir ali das 6h30, 6h35 da manhã, aqui no horário de Brasília, já começa a parte final do protocolo para que o caixão seja retirado do local onde ela está, ali no Palácio de Westminster, e seja levado, então, para o Castelo de Windsor, onde este caixão será colocado ao lado do de seu pai, o rei George VI. É mais ou menos isso, Favalli, e no meio dessa história toda tem mais um monte de salva, um monte de rituais que serão cumpridos também pela família real. Conta aí pra gente. Bom, principalmente a gente não pode esquecer que no domingo está marcada na Abadia de Westminster, que fica ali no mesmo terreno do Palácio de Westminster, a sede do parlamento, uma missa em homenagem não só à monarca. A gente não pode esquecer que o monarca inglês, que se torna então o monarca britânico também, além de carregar a coroa, que significa o chefe de Estado, ele segura uma orbe, ele recebe um outro objeto que significa que ele é o chefe da igreja. Então, essa missa de amanhã é em homenagem não só à chefe de Estado, mas também como a chefe da igreja que faleceu. E não à toa, essa missa vai ser celebrada especialmente pelo arcebispo da Cantuária, que é uma espécie de papa, né? É o mais alto ranking do clérigo da igreja anglicana, a chamada Igreja da Escócia, que depois foi distribuída por todo o Reino Unido. Então vai ter essa homenagem. E aí os chefes de Estado também são convidados para este evento, que vai acontecer amanhã, pela manhã, no horário de Londres, no horário da Inglaterra, e complica toda essa logística depois, porque num curto espaço de tempo, esses chefes de Estado, essas autoridades que participarão dessa missa, têm que correr para os seus aviões presidenciais e atravessar o Atlântico para chegar a tempo, até no final da noite, o amanhecer de terça-feira, para estarem disponíveis para a Assembleia Geral da ONU. Mas isso é um outro capítulo que a gente vai tratar ao longo da semana. Falando especialmente desta segunda-feira, como você falou, são muitos ritos ainda desse protocolo de funeral real, Evandro. Tem a missa e tem outros cortejos, porque o corpo ele vai ser transferido para a Abadia e depois numa viagem maior para Windsor, onde também vai ter uma pequena homenagem ali, um pequeno trajeto para que o corpo possa ser visto pela população de Windsor até entrar nos domínios do castelo. Dentro do castelo, o terreno é bastante expandido, tem uma igreja lá dentro, chamada Igreja de São Jorge, e dentro da Igreja de São Jorge tem uma capelinha, um recuo, e debaixo dessa capela, que também se chama Capela de São Jorge, existe a chamada Cripta Real. Por enquanto, estão os outros reis da dinastia Windsor. O castelo de Windsor leva o nome da família da monarca Elizabeth de Windsor. Sim. E dentro dessa cripta real já está o rei George, o pai dela. Depois que ela for sepultada ali, ser colocada nessa cripta real, o corpo do consorte Philip, o príncipe Philip, marido da rainha, vai ser exumado, ele vai ser transferido para ao lado dela, porque também dentro desses protocolos reais, dessa tradição que não remonta a séculos, remonta a milênios, a rainha tem que chegar primeiro do que o seu marido falecido. Nossa, então, Favalli, depois da colocação do corpo dela na cripta real, ele pode ocupar o mesmo espaço. Estão ali, então, o pai dela, que é o rei George VI, e outros monarcas. Quem visita em determinadas épocas do ano, agora, obviamente, o Castelo de Windsor está fechado por motivos de segurança e por motivos aí do luto à Rainha Elizabeth. Mas quem tem a oportunidade de visitar o castelo e consegue ir à Igreja de São Jorge, no chão está marcado todos os monarcas e seus familiares que são enterrados ali em diferentes criptas. A cripta de São Jorge é dedicada à família da Rainha Elizabeth, Evandro.